O que você quer saber? Sobre tipo de sujeito? Segura aí, passa aí que eu vou te mostrar. O primeiro tipo é o sujeito simples. Ele ocorre quando tem apenas um núcleo, certo? Então, dá uma olhada nesses exemplos aí, pega a visão. José foi à feira. O carro capotou. A cobra fumou. O bebê fez xixi. A menina chorou. O Brasil tá esquisito. Bom, percebeu? Depois eu tenho o sujeito composto. Sujeito composto é quando eu tenho dois núcleos. Veja aqui o exemplo. João e Maria estão namorando. O professor e os alunos fizeram todo o trabalho. O governo e a sociedade devem cuidar dos desfavorecidos. A dica para identificar o sujeito composto é ficar ligado na conjunção aditiva e. Se ligou em todos os exemplos? Verifica lá, volta nos stories, dá uma olhada. Joia, até aqui tá tudo bem? Então dá uma olhada. Agora eu vou falar sobre o sujeito oculto, beleza? Como o próprio nome sugere, ele não aparece explicitamente na oração. Ele fica subentendido. Observe os exemplos. Fui ao cinema ontem. Opa, perceba aí. Fui ao cinema ontem. Pergunte ao verbo quem fui ao cinema. A resposta será eu fui ao cinema ontem. Perceba que essa palavrinha, este pronome pessoal, eu, não está explícito na oração. Ele está subentendido, ele está oculto. Dizemos que é sujeito oculto. Fizemos a maior bagunça ontem. Olha aí, mais uma vez o termo oculto é o pronome nós. Ele não aparece na oração, mas está subentendido que ele está lá. A dica para identificar o sujeito oculto é ficar atento aos verbos, tá certo? Se eles estiverem, no caso, na primeira pessoa do singular ou do plural, pode crer que é um sujeito oculto. Galera, todo mundo tá entendendo? Então vamos continuar. Se liga aí, povo, não vai perder a conta, hein? Vou agora falar sobre o sujeito indeterminado. Pega a visão. Olha essa dica rápida. Para identificar o sujeito indeterminado, basta observar o verbo, que, via de regra, está na terceira pessoa do plural. Por exemplo, falaram mal de você, hein, Vini? Perceba que neste exemplo que eu acabei de dar, falaram mal de você, o verbo está na terceira pessoa do plural. O que, de certa forma, acaba dificultando o reconhecimento desse falastrão. É um sujeito indeterminado. Outra construção sintática bastante comum é um verbo transitivo indireto mais o índice de indeterminação do sujeito se. Ora, precisa-se de funcionários. Ou um verbo intransitivo mais a partícula pronominal se, ou seja, o índice de indeterminação do sujeito. Vive-se bem em São Bernardo do Campo, mais ou menos, né? Então, assim, fica interessante, fica esperto com essas construções sintáticas que elas, de certa forma, pertencem ao tipo de sujeito indeterminado, beleza? Joia? Nós temos o sujeito inexistente, galera. O sujeito inexistente, como o próprio nome diz, é uma oração sem sujeito. Ora, isso ocorre quando eu tenho o verbo haver, no sentido de tempo e de existir, ou o verbo fazer, no sentido de tempo, ou o verbos de ligação, usados de maneira impessoal. Por exemplo, é preciso coragem, tá certo? Então, nesses tipos de oração, é claro, incluindo os verbos que representam elementos da natureza. Choveu hoje, nevou no sul do país, anoiteceu, já são 13 horas e 40 minutos. Ou seja, essas construções não possuem sujeito, portanto são sujeito inexistente, ok?
Valeu, obrigado, até mais!